A Polícia Federal indiciou o jogador do Flamengo Bruno Henrique por fraude em um jogo. Além disso, Luiz Henrique e Lucas Paquetá também são investigados pelo cometimento do mesmo ilícito. Vou detalhar para vocês ao longo desse vídeo como está essa situação e que veio aí, deflagrou basicamente ontem com relação ao Bruno Henrique, que já está na condição de indiciado pela Polícia Federal. Antes eu peço, se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui no Rand News você tem notícias todo dia, o tempo todo, você vai ficar sempre bem informado. Bom, vou começar detalhando para vocês sobre o indiciamento do Bruno Henrique que aconteceu ontem. Além dele, foram indiciadas mais 10 pessoas em uma operação que está apurando aí fraude em competição esportiva. Os investigadores encontraram no aparelho celular do irmão, e vocês vão ver ao longo desse vídeo as mensagens que foram trocadas, que deixam claro que o jogador agiu de forma deliberada, né, para tomar um cartão amarelo no jogo contra o Santos. A PF analisou 3.890 conversas no WhatsApp de Bruno Henrique e também do irmão de Bruno Henrique. Nas conversas que eles analisaram no celular de Bruno Henrique, eles identificaram que o jogador chegou a apagar diversas mensagens, o que dá a entender que basicamente ele estava cometendo algum ilícito. Mas, quando analisaram o celular do irmão, que é o Vander, o irmão do Bruno Henrique, identificaram algumas mensagens que conseguiram configurar aí que, de fato, o jogador agiu de forma deliberada, inclusive planejando antes mesmo do jogo essas apostas e planejando que ele iria levar um cartão amarelo. Vou começar aqui, primeiro o irmão. Vamos direto aqui para as mensagens. O irmão do Bruno Henrique, o Vander, pergunta para ele: ô tio, você está com 2 cartões amarelos no Brasileiro, né? Ele responde: sim. O Vander reage: quando o pessoal mandar tomar o 3, se liga, hein? Se referindo ao terceiro cartão amarelo, quando o pessoal mandar, seria o pessoal do esquema fraudulento que mandaria o Bruno Henrique tomar mais um cartão, né? Não sei se vocês sabem, acompanham casas de apostas. Em algumas casas de apostas você consegue apostar diversas vezes quem vai ganhar, ou qual é o time que vai ganhar, qual o placar, mas também consegue apostar aí qual time, qual jogador vai tomar cartão amarelo, cartão vermelho primeiro e outros tipos de aposta. Ou seja, são apostas que são manipuláveis, mas obviamente os jogadores não deveriam estar inseridos nesse contexto de fraude, como está se configurando aqui que o Bruno Henrique está. Então, aí o Bruno falou que quando fosse para ele tomar o terceiro, o Vander falou para o Bruno que quando fosse para ele tomar o terceiro cartão amarelo, iria avisar, e o Bruno Henrique rapidamente já responde: contra o Santos, informando que no jogo contra o Santos ele poderia tomar esse cartão. Ou seja, para todo o esquema fraudulento já se organizar, para todo mundo fazerem as apostas para poder lucrar aí em cima desse cartão amarelo. O mais estarrecedor nessa história, além do crime, são os valores absolutamente irrisórios para o padrão de um jogador como o Bruno Henrique, que joga num dos maiores clubes brasileiros, o Flamengo. Os valores que ele, a família, os familiares apostaram para obter ilícitos nesse jogo contra o Flamengo e nesse cartão amarelo que foi tomado aí de forma deliberada. Eu vou detalhar para vocês ao longo desse vídeo que, mesmo em todo caso, o ilícito é o ilícito, mas a pequenez das apostas chama bastante atenção, até porque muito provavelmente a carreira do Bruno Henrique vai ficar absolutamente comprometida agora com o desenrolar desse indiciamento e também das investigações que vão se aprofundar não só contra ele, mas também contra o Luiz Henrique e o Lucas Paquetá, que também são investigados pelo cometimento dos mesmos ilícitos. O Bruno Henrique falou aí: não vou reclamar só se entrar forte em alguém, isso porque o Vander pediu que ele não tomasse um outro cartão amarelo, que ele retomasse o terceiro cartão amarelo, ficaria suspenso, para ele deixar aí guardadas energias para só tomar o cartão amarelo contra o Santos, o que de fato aconteceu. O Vander, inclusive, fala aqui para o Bruno Henrique, então, que já estava tudo certo que seria no jogo contra o Santos, que o Vander falou para o Bruno Henrique que já ia começar a guardar dinheiro para fazer as apostas, como de fato foi feito. Vou detalhar para vocês agora os valores que a família do Bruno Henrique apostaram, que são absolutamente irrisórios. Primeiro, por ele estar cometendo um crime. Segundo, porque por um padrão do jogador do Flamengo, o irmão dele, o Vander, apostou R$380 e lucrou R$1.180. O cunhado fez 2 apostas, sendo uma de R$380, para que conseguiu tirar aí
R$ 1.180 e outra de R$ 500 com retorno de R$ 1.425. Uma prima do Bruno também apostou R$ 380 e obteve aí R$ 1.180. Ou seja, o jogador que pode comprometer agora toda a carreira dele, pode ser suspenso aí pela justiça e também pelo STJD, ficar pelo menos 2 anos sem jogar, pode inclusive ter uma punição mais grave, caso a justiça resolva aprofundar essas investigações e também dar uma punição aí que seria até educativa para os outros jogadores, dado o crescimento das casas de aposta no país. Então ele, ou seja, ele arriscou toda a carreira dele, toda a credibilidade dele, por causa desses valores aí que são absolutamente irrisórios. E para finalizar aqui esse vídeo, vou entrar também um pouquinho, porque não é só o Bruno Henrique que está sendo investigado nesses esquemas de fraude em jogos no Campeonato Brasileiro. Existem outros jogadores que também estão sendo investigados. Ontem foi o Bruno Henrique, né? Ontem foi dia 14 de abril, mas já existe uma polêmica e uma investigação há muito tempo sobre o Lucas Paquetá e também sobre o Luiz Henrique. Falar um pouquinho primeiro sobre o Paquetá. O Paquetá, que joga hoje no West Ham e também é jogador da seleção brasileira, responde a uma investigação no âmbito da Federação Inglesa de Futebol, por má conduta relacionada a apostas esportivas. Isso que teriam acontecido algumas partidas da Premier League em 2022 e 2023. Pelo menos sobre 4 partidas existe uma desconfiança que o Lucas Paquetá agiu aí de forma deliberada para tomar cartão, para fazer falta e outras coisas do tipo. Tudo isso, obviamente, com o intuito de obter lucros ilícitos, né? Lucros de forma fraudulenta aí, com base nos jogos e com base no comportamento que ele teria em campo, porque é uma coisa deliberada. Ele pode simplesmente fazer uma falta mais agressiva, tomar um cartão amarelo, tomar um cartão vermelho, e se ele combina antes com as pessoas conseguem aí lucrar em cima disso. Também existe uma outra investigação sobre o Luiz Henrique. Essa investigação, por enquanto, não existe nenhuma novidade sobre ela, mas desde 2023, quando ele defendia o Real Betis da Espanha, ele recebeu cartões amarelos no Campeonato Espanhol, em um jogo aí contra o Getafe e Celta. Esses cartões levantaram a suspeita, como eu falei para vocês, é muito fácil para o jogador, fácil, entre aspas, durante uma partida, ele ter um comportamento aí um pouco mais agressivo, fazer uma falta um pouco mais perigosa para levar um cartão amarelo. Então, o Luiz Henrique, ele está sendo investigado também por essa conduta, né? Segundo apontou, inclusive no detalhamento dessa investigação do Luiz Henrique, a investigação apontou que ele teria recebido aí R$ 40 mil do tio, que o tio que teria feito essas apostas teria tido aí um valor de lucro e, consequentemente, teria repassado os valores. O que levanta aí, aumenta ainda mais as suspeitas de que ele teria agido de forma deliberada nesses jogos aí contra o Getafe e também contra o Celta da Espanha lá no Campeonato Espanhol. Então, o governo espanhol segue investigando o Luiz Henrique. Aqui a situação do Bruno Henrique no Flamengo é bem complicada, principalmente depois desse indiciamento da Polícia Federal, e o Lucas Paquetá também não está com uma situação muito confortável lá no Campeonato Inglês. Então é isso, fique ligado aqui no News. Se não se inscreveu até agora, se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui nós temos notícia todo dia, o dia todo. Um abraço para vocês e boa semana.